Saudações, prezados, tudo bom? Hoje vamos falar a respeito de um tema importante, principalmente nesse final de ano, principalmente com transição de mandatos de prefeitos, que é o inadimplemento por parte da administração pública aos seus fornecedores. Muito se fala que a administração pública sempre paga, mas às vezes tem uma vírgula nesse sempre paga, né? Às vezes é um paga quando. Todos nós conhecemos casos de atrasos por parte da administração pública, algumas vezes de meses, algumas vezes de anos. Recentemente, nós mesmos fizemos um processo de cobrança e conseguimos recuperar o crédito de um fornecedor que já estava há 2 anos em atraso com a administração. Então, vamos ao que interessa. Como reduzir o risco do inadimplemento por parte da administração pública? Tem alguns passos, mas antes de mais nada, é importante compreender as etapas do processo de pagamento. Vou apresentar aqui através de um mapa mental. Primeira coisa que tem que ser feita é conhecer as etapas do pagamento. Brevemente, vamos a elas. Primeira etapa, empenho. Segunda etapa, liquidação. E terceira etapa, pagamento. O que é o empenho? É o ato da administração pública de reservar o dinheiro que será pago ao fornecedor quando o bem for entregue ou o serviço concluído. No cenário ideal, se tem empenho, tem dinheiro reservado para pagar. Mas isso é o cenário ideal, né? Liquidação. A liquidação é quando a administração constata que o objeto foi entregue, ou seja, quando ela confessa a dívida com o fornecedor. E a terceira etapa é o pagamento. Então vamos a 9 passos de como reduzir os riscos de atraso em pagamentos pela administração pública. Primeiro passo, conferir se a administração é boa pagadora. Como que faz isso? Tem uma ordem entre os entes públicos de quais costumam ser os melhores pagadores. Primeiro, o melhor pagador costuma ser os entes federais, os órgãos federais. O segundo melhor pagador costumam ser os órgãos estaduais e o terceiro, os municipais. Sendo que esses dois eles podem se inverter caso a caso. Tem alguns casos de estados que tenham a capacidade de pagamento pior e alguns casos que os municípios são melhores pagadores. E aí como que a gente faz para poder conhecer qual que é o melhor pagador dentre esses? CAPAG é o melhor caso, o melhor tipo de constatação se um ente público, se um órgão público é um bom pagador. Nele dá para conferir estados e municípios. E aí, lá no site, tá aqui o link, no site do CAPAG tem índices, tem notas para qual que é o nível de bom pagador de cada estado e município, de A a D. Aqui tem uma imagem para vocês verem como que é mostrado no CAPAG. Nesse caso, era um órgão, um estado no caso, que a nota no CAPAG é a nota C, ou seja, não é lá dos pagadores mais seguros. O que acontece? O CAPAG ele foi feito pelo Tesouro Nacional para poder avaliar a saúde financeira dos estados e municípios, para os fins de ver se a União, se ela emprestar dinheiro para o estado, para o município, se isso vai ser seguro para a União, se ela vai poder receber de volta o seu pagamento em tempo hábil, vamos colocar dessa forma. Então vamos lá. A segunda forma de avaliar se um órgão é bom pagador é telefonar para um outro fornecedor que já tenha fornecido para esse órgão. Como que pode ser feito isso? Analisando licitações anteriores que já tenham passado um tempo suficiente para conferir se já foi contratado, se já foi entregue, se já foi pago, telefonar para esse fornecedor e perguntar para ele se ele recebeu em dia. E a terceira forma é no Jus Brasil, pesquisando pelo nome do órgão público e vendo se existem ações de cobrança. Muitas ações de cobrança, por exemplo, indicam que o órgão público não veio sendo bom pagador. Apesar de que a ação de cobrança não é a melhor forma de cobrar um órgão público. A gente vai chegar nisso mais para frente. Próxima forma, próximo passo. Impugnação. Impugnação? Como assim? Está falando de cobrança? A cobrança, ela inicia antes mesmo
do momento do inadimplemento, ela inicia com a prevenção. E um dos passos da prevenção é conferir se o contrato que está anexo ao edital, se ele tem cláusulas que são cláusulas obrigatórias para poder gerar uma segurança maior ao fornecedor quanto a quais são as regras desse processo de contratação. Então, tem algumas cláusulas que eu vou ressaltar aqui, estão lá no artigo 92 da nova Lei de Licitações, que são os incisos 6 e 7 do artigo 92, que falam a respeito da obrigatoriedade de ser previsto no contrato os prazos para liquidação e prazo para pagamento e os prazos do recebimento definitivo. Vejam que é indispensável que conste no contrato essas cláusulas para que o fornecedor ele possa saber quais que são os passos, quais que são os momentos dos passos para ele poder acompanhar o processo de pagamento. A gente vai chegar nisso na frente. E ressaltar, é interessante, caso o seu segmento seja de obra ou serviço de engenharia, também que esteja constando lá no contrato os critérios e a periodicidade da medição, para você saber qual que é o momento onde vai estar sendo recebido, né, a medição do seu serviço. Vamos lá então. O interessante constatar também que na lei antiga, a 8666, o prazo para pagamento ele estava previsto na lei, era de 30 dias para licitações comuns, vamos dizer assim. Agora, na nova lei, tem que estar previsto no contrato. Então, não está na lei, está no contrato. Tem que estar no contrato. É interessante que constem essas cláusulas, porque para o acompanhamento, para poder acompanhar o processo de pagamento. O processo de pagamento ele se inicia no momento do recebimento provisório, ou seja, o fornecedor entregou o produto ou o serviço e aí nesse momento se dá o recebimento provisório. O recebimento provisório dá caminho para o recebimento definitivo, que dá para o ateste, que dá então para a liquidação e depois para o pagamento. Para que você saiba como acompanhar esse processo, é importante saber quem é o responsável por cada um desses processos. Porque veja, o recebimento provisório, quando ele acontece, é necessário acompanhar o tempo até o recebimento definitivo. Então, se houver lá no contrato a cláusula dizendo qual que é o prazo para o recebimento definitivo, você vai saber qual que é o prazo a partir do recebimento provisório para que seja dado o recebimento definitivo. E aí, saber quem que são os responsáveis por cada uma dessas etapas que eu mostrei aqui é importante para poder saber de quem cobrar quando alguma dessas etapas estiver sendo atrasada. Então, como que se faz isso? Através de uma reunião inicial. Antes mesmo da assinatura do contrato, ou logo quando assinar o contrato, depois de vencer a licitação, claro, pedir para o órgão público para ser feita uma reunião com os principais responsáveis pelo contrato. Quem que são eles? Fiscal, gestor do contrato, a pessoa do setor financeiro, que vai ser responsável pela liquidação, e o ordenador de despesas, ter os e-mails de cada um deles. Saber quem é o fiscal, porque ele é o responsável pelo recebimento provisório, quem é o gestor do contrato, que ele é o responsável pelo recebimento definitivo e pelo ateste, quem é o setor financeiro, o responsável pelo setor financeiro, que vai ser o responsável pela liquidação, e o ordenador de despesas, que é quem emite o empenho e é quem autoriza o pagamento. Próximo passo, conferir a validade do empenho. O empenho, para ele ser válido, ele tem que ter uma dotação orçamentária, ou seja, tem que ter um valor reservado para pagar esse fornecedor no momento que o fornecedor comprovar que entregou o produto ou serviço. Outro ponto que é bem importante e algumas vezes os fornecedores não se atentam é conferir se o quantitativo que está sendo pedido no empenho, se ele está correto de acordo com o contrato, de acordo com a ata de registro de preço, se ele não está ultrapassando
o quantitativo que está sendo permitido pela ata de registro de preço, por exemplo. Porque o que pode acontecer se o fornecedor fornecer uma nota de empenho que está pedindo um quantitativo maior do que o que está fixado na ata de registro de preço, é que foi um fornecimento sem contrato, foi um fornecimento sem vinculação a um contrato. Então, o que pode ocorrer é que o fornecedor não receba ou demore para receber o quantitativo que extrapola o quantitativo que estava fixado na ata de registro de preço ou no contrato. Nesse sentido, é indispensável que seja analisado o quantitativo. Um ponto que é interessante lembrar é que o artigo 143 da nova Lei de Licitações determina que os valores incontroversos, ou seja, os valores que não são questionáveis, os valores que estavam previstos dentro da ata de registro de preço, nesse caso, eles devem ser pagos. Depois pode ser questionado alguma coisa a respeito dos valores controversos. E o outro ponto indispensável, importantíssimo a conferir no momento da emissão do empenho, quando o fornecedor recebe a nota de empenho, é conferir se essa nota de empenho está assinada pelo ordenador de despesas. Isso é indispensável. O ordenador de despesas, se ele não assinar a nota de empenho, pode ser considerado que essa nota de empenho não é válida, que ela é só um pedaço de papel. E aí, como é que faz o fornecedor depois disso? Se já tiver ocorrido a emissão da nota de empenho sem assinatura e o fornecedor tiver entregue, tiver sido dado o ateste, o recebimento provisório definitivo, ateste, não tem problema nenhum, é um erro saneável, um erro formal, porém é bom evitar o risco, né? Bem importante evitar o risco. Então, conferir dotação orçamentária, quantitativo e assinatura. Quanto à dotação orçamentária, tem que ter lá previsto de onde está vindo esse recurso. Sexto passo é no momento do envio da nota fiscal. No momento do envio da nota fiscal é importante facilitar a vida do gestor público, com o quê? Tendo lá as observações a respeito, nas observações, o número da nota de empenho, o telefone, o e-mail do contato da empresa responsável pelo recebimento do pagamento e os dados da conta bancária. Facilitar, reduzir tempo para o responsável pelo setor financeiro, para o ordenador de despesas, para eles poderem fazer os trâmites. Sétimo passo, importantíssimo, ter a prova do recebimento provisório. Ou seja, no momento da entrega da nota fiscal, levar a nota fiscal com uma cópia e trazer essa cópia assinada pelo fiscal. Ter ali a assinatura do fiscal e a data que foi entregue aquilo ali, aquela nota fiscal, a data que foi entregue o objeto. Assim vai ser possível acompanhar o recebimento definitivo, né? Oitavo passo, manter as certidões fiscais em dia. Por quê? Antigamente muito se falava disso, hoje em dia já está reduzindo a exigência por parte de alguns órgãos públicos de que deva ser comprovado no momento do pagamento que o fornecedor está com todas as certidões fiscais dele em dia. Antigamente tinha essa exigência porque, por uma interpretação ampliativa do texto da Constituição Federal, que fala lá no artigo 195, parágrafo 3º, que a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social não poderá contratar com o poder público. E aí a interpretação ampliativa é no sentido de que não só FGTS, que é, digamos, especificamente a certidão que trata da Seguridade Social, mas também a CNDT, os pagamentos fiscais, as certidões negativas de débitos fiscais, federal, estadual, municipal. É importante ter todas em dia porque tem alguns órgãos públicos que entendem que esse texto da Constituição Federal, ele determina que também não podem ser feitos pagamentos caso o fornecedor esteja com as certidões fiscais em atraso. Nesse sentido, STJ já entende há muito tempo que
não pode ser restrito o pagamento, não pode ser impedido o pagamento aos fornecedores por conta de certidões fiscais em atraso, e aqui tem 2 julgados. E o 9º passo, cobrar. E o 9º passo é cobrar. Se você já fez de tudo, já entrou em contato com o órgão de todas as formas que você conseguia, telefone, e-mail, e ainda não teve uma resposta, ou ainda teve uma resposta, só que a resposta é não temos dinheiro, ou alguma coisa do tipo, no sentido de não vamos pagar agora, aí já é o momento de ir para outras formas de cobrança. Primeiro passo, então, na cobrança é telefonema. Segundo, notificação extrajudicial. Terceiro, Tribunal de Contas. Quarto, ação judicial. A ação judicial, é importante ressaltar, antes de mais nada, que em pouquíssimos casos, a ação judicial mais interessante para conseguir o pagamento vai ser a ação de cobrança. Raríssimos casos. Por quê? A ação de cobrança leva que o crédito do fornecedor junto à administração pública vá ser inscrito em precatório. Precatório, o prazo de pagamento de precatórios é de anos. Então tem vezes até mesmo que os gestores públicos lá, o ordenador de despesas, por exemplo, quando o fornecedor entra com a ação de cobrança, é um alívio para eles, porque aí eles não vão pagar no mandato deles. Eles vão deixar para o outro mandato pagar, entenderam? Então não vale a pena entrar com ação de cobrança em quase nenhum caso. Vão ser poucos casos que isso vai ser o caminho mais adequado. Então, se telefonemas não deram certo, o próximo passo, e aí esse sim é o passo que é normalmente mais efetivo, é uma notificação extrajudicial bem feita por profissionais que saibam investigar os casos de irregularidades que levaram ao não pagamento. Lembra o que eu disse lá em cima quanto às etapas do pagamento? Que para que seja feito o empenho tem que ser reservado o valor que vai ser pago para o fornecedor? Então, as normas de contabilidade pública e as legislações de direito financeiro e de direito orçamentário são muito detalhadas, muito precisas, no sentido de quais são as etapas, qual é o procedimento do pagamento, qual é o procedimento do orçamento público. Então, se era para ter dinheiro reservado para pagar o fornecedor e chegou na hora de pagar o fornecedor e não está ali esse dinheiro, muito provavelmente é que ocorreu alguma irregularidade nesse processo. E a forma mais eficaz de cobrar o órgão público nesses casos é encontrar a prova da irregularidade que foi cometida, juntar essa prova documental e enviar para o órgão público, através de uma notificação extrajudicial, de uma forma fundamentada, mostrando o risco que esse servidor responsável pelo erro que foi ocorrido, o ordenador de despesas, principalmente, qual foi o erro, a prova do erro e o risco que ele tem, caso seja denunciado esse erro com a prova para um Tribunal de Contas. Entenderam? Porque o Tribunal de Contas ele pode dar sanções pesadíssimas para o administrador público. Tem casos de prefeitos que já perderam mandatos por conta de não ter seguido as etapas corretas da ordenação da despesa. Então é uma situação muito séria. Pode ser considerado, em alguns casos, como crime de responsabilidade. Tem casos que dá prisão. É coisa séria. Então, para poder fazer essa cobrança, é necessário um profissional que conheça do direito financeiro, conheça do direito orçamentário, conheça da contabilidade pública para poder investigar e levantar a prova de onde foi ocorrida a ilegalidade. Aí, dessa forma, é muito possível conseguir agilizar o processo de cobrança. Nós somos especialistas em licitações e contratos e especialistas em auditar casos de licitações, de contratos e de atrasos em pagamento e identificar onde foi ocorrida a falha para poder trazer segurança
e justiça para o seu contrato, para a sua licitação, para o seu recebimento. Estamos à disposição.